Para falarmos do nosso tema, hajamos sabiamente no mundo insensato, primeiramente nós temos que saber o que é insensato e por que esse discurso usa esse adjetivo para o mundo em que vivemos. Então, a palavra insensato, ela vem da palavra senso. A palavra senso é definida como juízo, entendimento, critério. Então, a pessoa que ela tem bom senso, nós sabemos que ela então tem a capacidade de julgar e decidir com inteligência. Insensato é o oposto disso. Insensato é aquela pessoa que não toma boas decisões, que age contrário ao bom senso. Até mesmo uma outra definição no dicionário classifica essa palavra insensato como louco. Mas será que nós podemos então usar essa palavra insensato ao mundo em que vivemos? Podemos usar essa palavra para se aplicar ao mundo em que vivemos? Vamos ver se realmente esse mundo é insensato, analisando algumas situações. Bem, existe uma grande diferença em o que o mundo diz ser e o que realmente o mundo é. Apesar de ter grande conhecimento, progresso material, tecnologia avançada, estarem supostamente esclarecidos, o mundo ele age de uma forma insensata de muitas maneiras. Por exemplo, fala-se constantemente de paz no mundo todo. Muitas pessoas fazem passeatas por causa desse tema, líderes sempre colocam em debate nas mesas quando falam com outros governantes. Mas mesmo assim, eles continuam a manter armamentos perigosos como armas nucleares, inclusive algumas delas estão posicionadas e prontas para serem lançadas a qualquer momento. Mesmo com todo o conhecimento na área da saúde, sabemos que a área da saúde tem um conhecimento muito vasto, muitas doenças que antes matavam muitas pessoas hoje, elas são até mesmo prevenidas por causa de vacinas. Mesmo com todo esse conhecimento na área da saúde, as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez de adolescentes têm números alarmantes hoje, mesmo eles sabendo como se prevenir de tais coisas. E se falarmos nos valores de hoje, irmãos? Nós sabemos que os valores eles têm sido distorcidos. O que era mal hoje é tido como bom, e o que era bom hoje é tido como mal por muitos. O conceito liberal sobre sexo tem feito com que caísse os valores morais e destruísse milhares de famílias ao redor do mundo. E as igrejas, irmãos? As igrejas na qual as pessoas depositam as suas últimas esperanças. Elas apoiam campos opostos na guerra. Clérigos são acusados de genocídio, sacerdotes abusam sexualmente de menores e as igrejas elas encobrem os fatos. E a lista, irmãos, ela segue bem grande. Então, não é nenhum exagero aplicarmos o termo insensato, que conforme vimos no início, significa agir contrário ao bom senso e até mesmo louco ao mundo em que vivemos. Mas então, como que nós podemos agir de forma sensata ou sabiamente neste ambiente insensato? Bem, para nós agirmos de modo sábio neste mundo, irmãos, nós temos que recorrer à fonte da verdadeira sabedoria. Vejam comigo, por favor, irmãos, nas suas Bíblias ou nos seus dispositivos eletrônicos, o texto de Provérbios, o capítulo 2 e o versículo 6, por favor. Provérbios, o capítulo 2 e o versículo 6. Aqui diz: pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então, aqui é a fonte da sabedoria, Jeová. Jeová nos dá conhecimento, Jeová nos dá o discernimento. Essa palavra discernimento ela é muito interessante, irmãos, porque ela significa que é a faculdade de julgar as coisas claras e sensatamente. Também significa critério e juízo. Então, esse discernimento divino, ele vai nos ajudar a saber o que é reto, distinguir o que é certo do errado e escolhermos o caminho correto. Então, o primeiro passo, nós temos que buscar a sabedoria que vem de Jeová. Se os irmãos tiverem com as suas Bíblias abertas e passarem o olho no versículo 4, nós vemos que isso não é muito fácil, nós buscarmos essa sabedoria. Ali diz que nós temos que buscar isso como a tesouros escondidos, ou seja, envolve um esforço da nossa parte. Nós temos que buscar a fonte de sabedoria, que é Jeová, o conhecimento e o discernimento que Ele nos dá, mas nós temos que ter a Bíblia, a sua palavra, recorrer a ela para termos esse conhecimento. É assim, irmãos, que vamos desenvolver o raciocínio e o discernimento. Quando nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, como essa fonte de sabedoria, buscando de Jeová, nós vamos fazer com que a Bíblia ela se torne o nosso guia. Vejam comigo agora o texto de Isaías, irmãos, capítulo 30 e o versículo 21. Por favor. Isaías, capítulo
30 e versículo 21. Diz assim: E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andem nele. Olha só, se nós pegarmos e buscarmos a Jeová como fonte de sabedoria, a palavra dele se torna o guia para nós. Mas conforme o texto diz, né, ele compara esse guia como uma palavra que nós ouvimos atrás de nós. Geralmente o guia, ele vai na frente das pessoas, mostrando os lugares, né, por onde ele está guiando as pessoas. Né? Se você vai para o museu, vai um guia na sua frente, e ele vai falando, ó, esse quadro foi feito por fulano, assim, assim, assado. Mas aqui mostra que esse guia é como se nós ouvíssemos uma voz atrás de nós. Bem, irmãos, para nós entendermos isso, né, nesse versículo, Jeová é retratado como andando atrás de seu povo, dando orientações sobre que caminho a seguir. E peritos bíblicos comentam que essa expressão pode ter sido baseada na forma em que o pastor, muitas vezes, conduzia o seu rebanho, dando instruções para mantê-lo no caminho certo. Como que esse cenário se aplica a nós? Quando nós buscamos a orientação na palavra de Deus, nós lemos palavras que foram escritas há milhares de anos atrás. Então, é como se nós estivéssemos ouvindo essa palavra atrás de nós, dizendo o caminho que nós devemos seguir. Então, os conselhos da Bíblia podem nos guiar nas decisões diárias e nos ajudar a traçar o curso de nossas vidas anos à frente. Para entendermos melhor, tem até uma imagem que eu vou pedir para o irmão colocar. Essa imagem nos ajuda a entender esse versículo. Aqui, os irmãos podem ver, né, à sua direita, nós vemos, à primeira vista, né, uma mulher que está ali num ambiente, talvez num clube, tomando uma bebida alcoólica. Aos olhos humanos, talvez não há nada de errado nisso. Mas nós vemos aqui, né, à nossa direita, no caso, nós vemos aqui essa mesma pessoa, buscando a Bíblia como seu guia. Dentro do seu estudo da Bíblia, ela começa a ver princípios que vão ajudar ela a decidir se aquele ambiente é bom para ela ou não. Por exemplo, ela vê Provérbios 22:3, onde diz que o prudente ele vê o perigo e se esconde. Então, quando ela vê esse princípio, ela já começa a analisar, será que esse é o ambiente para mim? Ali, né, nesse ambiente, sabemos que ocorrem muitas brigas, pessoas são abusadas até mesmo sexualmente dentro de ambientes assim. Então, talvez ela possa se dar conta de que aquele não é um ambiente ideal para ela. Ela também pode ver princípios como 1 Coríntios 6,18, onde diz ali que devemos fugir da imoralidade. E ela começa a ver também que ela não estaria fugindo da imoralidade numa situação daquela, ainda mais tomando bebida alcoólica, que poderia fazer com que ela se envolvesse sexualmente com outras pessoas e, conforme nós vimos no início, né, tivesse gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando ela analisa princípios bíblicos, ela começa a fazer com que esses princípios, a Bíblia, se torne o guia dela. E ela talvez decida não ir para esse ambiente, sabendo que aquilo ela não estaria agindo de forma sábia, estando naquele ambiente. Obrigado pela imagem, irmão. Então, nós podemos ter certeza, né, de que ter a Bíblia como nosso guia, andar segundo as normas de Jeová, nota, irmãos, sempre vai resultar no maior benefício possível para as pessoas que o seguem. Nós devemos buscar essa sabedoria divina e, conforme diz Provérbios 3:21, nós devemos resguardar essa sabedoria prática. Né? Vejam comigo, irmãos, por favor, o texto de Provérbios, capítulo 3 e o versículo 21. Provérbios, capítulo 3 e o versículo 21. Aqui diz: meu filho, não perca essas coisas de vista, resguarde a sabedoria prática e o raciocínio. Né? Essa palavra resguardar, ela nos mostra o quão importante é nós, né, nos mantermos com essa sabedoria prática. O que seria essa sabedoria prática? Para nós ilustrarmos, né? Imagine que nós estamos num campo aberto, estamos caminhando por esse campo. Aí nós olhamos para o céu e, de repente, as nuvens começam a cercar, né? Onde nós estamos, começa a escurecer, nós começamos a ver ali, talvez, relâmpagos. Nós vemos que vai chover, né? Nós decidimos seguir por aquele caminho, campo aberto. Mas, de repente, o vento começa a ficar mais forte, aqueles relâmpagos começam a ficar maiores. Nós deduzimos que aquela situação é um ambiente perigoso para nós. Então, com base no nosso conhecimento,
Nós discernimos que aquela situação ela é perigosa. Aí o que nós decidimos fazer? Procuramos um local seguro para nós nos abrigarmos. Isso é a sabedoria prática. Nós usamos o conhecimento, usamos o discernimento de uma forma que nos beneficiou. Por isso o texto que lemos nos diz para resguardarmos essa sabedoria prática. E também fala para nós resguardarmos ela, porque infelizmente nós podemos perder essa sabedoria prática. O próprio homem que escreveu essas palavras aqui em Provérbios, né, Salomão, nós sabemos que no fim da sua vida, ele não agiu sabiamente, né? Ele desagradou a Jeová, então ele não agiu, ele perdeu aquela sabedoria que ele tinha, né, a sabedoria prática dele. Então, irmãos, né, nós devemos resguardar. Como que nós fazemos isso? Sempre nos enchendo do conhecimento e do discernimento de Jeová, que lemos através da sua palavra. Dessa forma, sempre vamos estar resguardando a sabedoria prática. Bem, irmãos, então, buscar a Jeová como nosso guia, nossa fonte de sabedoria, é o primeiro passo para agirmos sabiamente. O segundo passo é agir segundo os conselhos da palavra de Deus. Então, para aceitarmos a sabedoria que vem de Jeová, nós precisamos compreender o que nós lemos e colocar em prática. Querem ver um exemplo? Abram comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, irmãos, por favor. Tiago, capítulo 1, e o versículo 27. Aqui diz: a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Então, nós vemos aqui que se nós quisermos ter, né, a nossa forma de adoração aprovada por Deus, temos que nos interessar pelo nosso próximo, como cuidar dos órfãos, das viúvas, aqui menciona. Mas olha só o que diz aqui na última frase, né? Temos que manter-se sem mancha do mundo. O que significa isso, irmãos? Talvez venha a pergunta, né? Mas como que eu posso me manter sem mancha do mundo se eu vivo nele? Realmente é uma pergunta válida, né? Nós vivemos no meio do mundo. Então, como que nós vamos nos manter sem mancha desse mundo? Se nós imaginarmos um copo de água e se nós derramarmos um pouco de óleo dentro desse copo d'água, o que nós notamos, né? O óleo não se mistura com a água. Se você pegar esse mesmo copo e chacoalhar, você vai ter a falsa impressão de que ele se misturou com a água, mas ele não se misturou. O que significa? Que mesmo estando no mesmo recipiente que a água, o óleo não se mistura com a água. É a mesma coisa nós, irmãos, né? Nós estamos no meio do mundo, nós trabalhamos com essas pessoas, às vezes estudamos com elas, pregamos para essas pessoas, mas nós não permitimos que o proceder deles, né, se misture com o nosso. Esse texto, irmão, se refere a ficar sem a mancha escura, imunda e insensata, na qual Satanás difunde no mundo. Essa mancha contém todos os procederes ruins que existem, como, por exemplo, o ódio, a ganância, a conduta vergonhosa, piadas obscenas. Sim, irmãos, né? Isso tem sido muito destacado na mídia, em programas humorísticos, e tem sido colocadas como algo inofensivo, e tem sido vistas como simples entretenimento que diverte as pessoas. Mas conforme Efésios 5, 3 ao 5 nos diz, essas coisas não deveriam nem mesmo ser mencionadas entre nós, se queremos ter uma atitude, né, santa, assim como Jeová é santo. E hoje é comum, né, isso acontecer. Em filmes, até mesmo em teatros, hoje é muito comum uma pessoa subir num palco e falar várias coisas que divertem muitas pessoas, centenas, mas infelizmente, dentre essas coisas, tem muitas palavras de baixo calão, brincam com sexualidade. Então, irmãos, coisas que acontecem naturalmente entre as pessoas do mundo, não devemos deixar com que contamine a nossa adoração a Jeová. É dessa forma que nós vamos nos manter afastados do mundo, sem a mancha do mundo. Outra coisa, irmãos, né, que nós fazemos para nos mantermos sem essa mancha do mundo, é por nos mantermos, assim como Jesus nos disse, neutros nos assuntos políticos do mundo. João 17,14, Jesus disse para não fazermos parte do mundo, assim como ele não faz parte do mundo. Então, nós seguimos esse conselho por nos mantermos separados e não escolhermos para nós um candidato para votarmos nele. O ano passado, nós tivemos uma experiência aqui, né, no local onde nós estamos, que realmente as pessoas viram que foi meio difícil.
Às vezes, uma simples palavra nossa poderia significar para as pessoas que nós tínhamos um lado, né? Um simples comentário sobre a situação de um governo poderia colocar-nos, nós tendo um lado na disputa eleitoral. Olha só, né? Então, nós não queremos nem dar a impressão para as pessoas que nós somos a favor de algum candidato, até porque nós já temos um rei, que é Jesus Cristo, né? Então, nós nos mantemos sem a mancha do mundo por não ter um lado político, nos mantermos neutros nos assuntos políticos do mundo. Também somos neutros em guerras, movimentos, protestos, coisas que estão acontecendo muito em nosso país, nos países vizinhos, nos conflitos do mundo. Muitos desses conflitos são marcados pelo nacionalismo, pelo ódio, pela ganância. E nós, irmãos, não devemos nem dar margem para essas coisas. Pelo contrário, nós devemos nos empenhar pela paz e nos refrear de fazer o que é mal, que é o que nós vamos ler agora, irmãos, no texto de Romanos, por favor. Abram comigo, por favor, suas Bíblias em Romanos. O capítulo 12 e o versículo 9, primeiramente. Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim: que o amor de vocês seja sem hipocrisia, abominem o que é mal, agarrem-se ao que é bom. Agora o versículo 18, irmãos. O 18 diz assim: se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Então, qual que é o conselho para nós, irmãos? Devemos nos refrear de fazer o que é mal e nos empenharmos pela paz. Será que isso é fácil nos dias de hoje? Nós vivemos, irmãos, num ambiente em que é muito hostil. Seja no serviço de pregação, no trabalho, as pessoas elas andam cada vez mais estressadas. Às vezes, uma palavra é o suficiente para começar uma altercação. Mas como que nós vamos agir nesse ambiente? O texto nos diz: no que depende de nós, vamos ser pacíficos com todos, ou seja, vamos buscar a paz, né? Mesmo que nós também sejamos afetados, né, pelos problemas que muitos também enfrentam, nós sabemos lidar melhor com essas coisas. Por exemplo, muitos ficam ansiosos porque não sabem se vão ter amanhã o alimento para comer, né? Às vezes ficam ansiosos porque não sabem se vão conseguir manter o estilo de vida que eles têm. E nós, irmãos, nós temos a promessa de Jesus, onde ele diz que Jeová vai nos dar o que comer, o que beber, porque ele sabe que necessitamos dessas coisas. Olha só, então nós já somos diferentes por isso. Também nós seguimos o conselho de Hebreus 13:5, que nos diz que o nosso modo de viver deve estar livre do amor ao dinheiro e que devemos estar contentes com as coisas atuais. Então, por si só, né, falamos apenas duas coisas, é claro, né, o tempo não nos permite, mas nós já conseguimos, né, manter a nossa paz no mundo em que as pessoas andam cada vez mais estressadas. Assim, irmãos, né, quando nós fazemos isso, nos empenhamos pela paz, nós vamos notar que dificilmente algo vai tirar a nossa alegria. Nós vamos, assim, praticar a devoção piedosa com o maior contentamento, sabendo que Jeová sempre estará pronto para nos ajudar. Então, isso também é uma forma de nos mantermos sem a mancha do mundo. Outra coisa, irmãos, que nós podemos fazer, né, e que nos torna sábios por seguir as Escrituras, é por não confiar nas promessas dos homens, confiar apenas em Jeová, porque confiar nos homens resulta em muitas armadilhas e muitas pessoas caem nessas armadilhas, né? Vamos citar aqui apenas uma, irmãos. Durante o terrível conflito nos Balcãs, que foi quando nações do leste europeu, como Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia, elas se uniram contra a Turquia, né? Essa foi o conflito nos Balcãs, durante a década de 90. Existia uma cidade bósnia chamada Srebrenica, né? Ela é totalmente fora de onde estava tendo aquele conflito. A ONU declarou que essa cidade era uma área segura. O que aconteceu? Milhares de muçulmanos se refugiaram para lá. Tinha essa declaração da ONU em que era uma área segura. E muitos que estavam lá pensavam assim. Porém, no final, aquela promessa de segurança não significou absolutamente nada. Em julho de 95, forças de ataque simplesmente ignoraram as forças da ONU e devastaram aquela cidade. Mais de 6.000 muçulmanos desapareceram e pelo menos 1.200 civis muçulmanos foram assassinados. Olha só a terrível consequência de se confiar nos homens. Isso é apenas um exemplo, irmãos, né, de muitos que confiaram nos homens. Hoje, as pessoas se sentem trapaceadas pelas inúmeras propagandas falsas feitas pela mídia.
Sem falar nas promessas, né, que nós temos que ver de políticos de tempos em tempos. Assim, nós agimos sabiamente por confiar apenas naquele que desde os tempos primitivos cumpriu as suas promessas e que certamente vai cumprir o que ele prometeu aos seus servos fiéis. Então, irmãos, nós vamos agir sabiamente neste mundo apenas se seguirmos os conselhos da Bíblia. E agora, é urgente agir com sabedoria. Por quê, irmãos? O texto de 1 Coríntios 7, 29 nos diz. Por favor, irmãos, vejam comigo. 1 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 29. Primeira Coríntios 7, 29, só a parte A, irmãos, diz assim: além disso, digo o seguinte, irmãos, o tempo que resta é reduzido. Sim, irmãos, né? Pelo estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, nós sabemos que nós estamos no fim dos últimos dias. Nós conseguimos obter a resposta, né, à pergunta se nós realmente estamos vivendo no tempo do fim. A pergunta que nós devemos nos fazer é: será que Jeová vai me encontrar agindo sabiamente com a perspectiva de sobreviver para o seu novo sistema? Para que a resposta a essa pergunta ela seja positiva, nós temos que estar tomando a posição ao lado de Jeová hoje. Temos que apoiar a sua soberania e manter os interesses do reino em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Como podemos fazer isso, né? Podemos citar alguns exemplos. Se você é jovem, desenvolva habilidades que vão ajudar a sustentá-lo no serviço sagrado. Hoje, a opinião popular é que para os jovens progredirem, eles têm que cursar uma universidade, uma faculdade. Mas isso é o conceito do mundo, e conforme vimos, ele é insensato. Então, talvez, em vez de estudarem com o único objetivo de cursar uma universidade, talvez os pais e os filhos poderiam analisar a possibilidade de cursar um curso profissionalizante, um curso técnico, que seria útil na busca de uma carreira teocrática, né? Talvez ali os bens materiais ficariam em segundo plano, mas os bens espirituais que essa família ganharia, com certeza iriam superar em muito, né, a perca desses bens materiais. Então, quando os pais e os jovens mostram, né, que colocam a Jeová em primeiro lugar nas suas vidas, eles analisam essa possibilidade. Outro conselho que nós temos para nós é limitar o trabalho secular e a recreação. Notem, irmãos, não significa que temos que parar de trabalhar, parar de nos recrear, né? Não, longe disso. Mas significa que temos que não deixar com que essas atividades atrapalhem o que é mais importante para nós, que é as nossas atividades espirituais. Por exemplo, será que o meu trabalho secular me atrapalha a assistir às reuniões do meio de semana, assistir aos 3 dias de congresso, ao serviço de pregação? Será que eu estou me recreando tanto que às vezes não tenho forças para acordar na manhã seguinte para ir no serviço de pregação? Ou, às vezes, essa recreação tira o tempo que nós tínhamos para ter o estudo pessoal e para ter a adoração em família? Devemos pensar nessas coisas, irmãos, né? Nós devemos sempre dar importância maior para o reino. Assim, nós vamos estar mostrando para Jeová que queremos agir de uma forma sábia neste mundo. Então, irmãos, é isso que, né, algumas coisas que nós devemos fazer. Logicamente, o tempo não nos permite falar mais, mas nós devemos deixar claro para Jeová que queremos ser pessoas sábias que buscam apenas os seus conselhos que vêm da sua palavra, a Bíblia, né? E nos manter separados da mancha escura do mundo, separados das suas atividades, como esportes violentos, entretenimentos imorais, abuso do álcool, separados até mesmo, irmãos, dos seus sentimentos. Em Tiago 3, do 13 ao 15, diz que devemos evitar sentimentos como arrogância, ódio, ciúme, briga, mentira, né? Isso é muito comum no mundo, mas nós devemos evitar sentimentos como esses. É por isso que vamos nos empenhar pela paz, tanto com os nossos irmãos, quanto com as outras pessoas. Dessas formas, irmãos, vamos estar agindo de forma sábia neste mundo insensato. Tenhamos certeza de uma coisa, irmãos: por temer a Jeová e adquirir sabedoria, nós vamos evitar ser destruídos com este mundo tolo e insensato. E teremos a perspectiva de sobreviver para sempre em um mundo em que haverá apenas uma sabedoria, a sabedoria que nós nos esforçamos em seguir hoje, a sabedoria de Jeová.